Bom dia. Eu adoro dar aula no Ceará, né? As pessoas se manifestam por meio de vaia, né? Isso quer dizer que gostam. É isso aí. Olha, nós temos um laboratório extremamente preparado para receber os textos de vocês. Nós temos conhecimento do que a gente faz aqui. Nós temos também dados, nós temos números sobre vocês. Então, falta a parte de vocês. Leitura, não é? Leitura muita. E leitura seletiva. Por que eu tenho que lembrar isso? De vez em quando eu encontro gente lendo livros e tal, ou então exibindo o livro. Ainda ontem encontrei uma menina, ela estava com um livro que não é condensado, por isso que é dessa grossura, que são 3 romances num livro só. Frankenstein, de Mary Shelley, O Médico e o Monstro e Drácula, de Bram Stoker. É possível isso ser usado em redação? Quase tudo pode servir de repertório? Como você usaria, por exemplo, Drácula? E aí? Talvez uma linha. Existe hoje um tipo de vampirismo, é considerado meio estranho, mas é um vampirismo psíquico. E existe o vampirismo social. Qual a ideia de vampirismo social? É o que alguns políticos fazem normalmente, não é? É o que alguns políticos fazem normalmente, de se alimentar do erário, de não sei o que e tudo mais. Mas você vai criar uma comparação dessa, vai te dar um trabalho danado, mas é possível, não é? O Médico e o Monstro, complicado, você vai ter que falar de alteridade. O assunto tem que ser alteridade, tem que ser uma pessoa que em um momento ela é, sei lá, uma coisa, em outro momento ela é outra. Então existem livros que de alguma maneira dão mais trabalho. Frankenstein pode ser citado num texto sobre feminismo, num assunto maternidade, ou a orfandade do ser humano, no sentido mais sociológico. Por quê? Porque você tem alguém numa luta bem comum, que é entre o Criador e a criatura. E o homem, segundo a filosofia, vive um sentimento de orfandade. Ok? Então, seria bem citado. Também poderia se falar de tecnologia, de ciência e tudo mais. Mas, de novo, olha o trabalho que dá e a grossura do livro para você ler. E citar essas obras, nesse sentido, seria partir de uma realidade bem maior. Mas que tal um livro do romantismo brasileiro? Um livro do romantismo brasileiro é muito mais atraente. Primeiro porque descreve a sociedade brasileira, que é a sociedade burguesa. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade burguesa. Mesmo quem não pertence à burguesia, dividida em baixa, média e alta, acho que sabem disso, mesmo quem não pertence à burguesia, tem valores burgueses, porque esses valores foram implantados ao longo dos tempos nessas classes inferiores, que não fazem parte economicamente de uma classe burguesa. Mas os valores da burguesia foram passados para essa pessoa. Olha como um livro do romantismo eleva mais a discussão do romantismo brasileiro. O que mais? Durante o romantismo, o público leitor era majoritariamente masculino ou feminino? E aí? Feminino. Por quê? A mulher não tinha nada para fazer, não? Tinha, mas eram atividades o quê? Domésticas. Então é verdade que o romance de folhetim contribuiu para a formação da mulher brasileira, sim. E o que tinha lá? Que ela devia obediência cega ao pai e ao marido. Você percebeu como a leitura dos romances de folhetim
acabava criando um ambiente de domesticidade, de submissão para a mulher brasileira. Olha como é mais útil. Então, realmente tem que ser seletivo. A escravizaura, que você vai e critica, um país com escravidão, você coloca uma heroína branca, é a idealização mesmo da mulher e o medo de discutir o assunto em 1850. Ok? Então, aí você, de novo, a maioria do repertório que a gente espera na redação e tudo mais, que você acha que ele vem mais da internet, mas a maioria desse repertório vem da sala de aula, vem da aula mesmo. Aprenda a observar isso. Dá uma conversa aqui agora com o Arthur Bruno, ok? Ou tem o professor de geografia que diz, olha, o Brasil em 2002 era o maior produtor de grãos do mundo. Saiu lá no jornal New York Times que o Brasil podia alimentar a humanidade no caso de uma hecatombe. Hecatombe é desgraça mundial. E o Brasil ia poder alimentar as pessoas, porque o Brasil era o segundo maior produtor e começou a produzir a soja transgênica. Aí o Brasil, durante alguns meses, passou a ser o maior produtor de grãos do mundo. Hoje não é mais, mas está lá entre os 5. É o segundo, ok? O Brasil está o quê? Aliás, o professor de geografia traz isso. Ok? Então, de novo, é a aula, cara. É a aula que faz isso. Então, dependendo do assunto, você... observem. Eu bati um papo com meu filho rapidamente. Como é o nome dos seus professores? Eu acho que ele tem uns 15 ou 18. Ele só conseguiu listar 12. Ok? Conversando comigo. Porque começou agora e tal, lá no cursinho. Aí, ele queria saber a importância disso. Por isso que o lance é saber estudar. Tem gente que não sabe estudar. O cara não sabe o nome dos professores. A pessoa não sabe o nome dos seus professores e tal. Já existe um prejuízo aí. Eu tenho aula de física. Com quem? Não sei não. É um cara que entra lá e fala sobre física. Você é uma pessoa ridícula. Você é uma pessoa ridícula mesmo. Professor, às vezes eu me sinto tão esculhambado aqui e tudo mais. Eu estou conversando, eu estou leve hoje, eu estou feliz, né? Então, como é que pode, caramba? A pessoa passa praticamente um ano ali conversando com aquela criatura que vem dar não apenas aula, mas conselhos, coisas boas que podem mudar a sua vida. Você não sabe o nome da pessoa. Ok, aí vem a validade. Quando você lembra do professor, adivinha? A matéria vem junto. Pouca gente sabe disso. Gente lesada, tem muita. Não é? Como é? Quando você lembra do professor, você lembra uma brincadeira que ele fez, você lembra um negócio que ele disse, você lembra um cagaço que ele lhe deu. E na hora que você lembra dele, a matéria vem junto, porque ele naquele momento... trabalhando com você, ele não está se divertindo, bebendo, nem no cinema, nem nada. Ele está trazendo assunto, matéria. Então, na hora que você lembra dele, você lembra da matéria na mesma hora. Foi um dia que ele falou sobre soluções. Mesmo aquele professor de química, Maguinho. Chiquinho é o nome dele. Você se lembra e tal. Então, saber o nome dos professores, conseguir conectá-los à matéria que ele dá, você lembra de coisas. Isso é tão bom na hora lá no dia. Então você está aqui sentado, aí você, eu vou ter que falar sobre desigualdade social no Brasil, sobre pena de morte, não sei o quê. Professor de história, professor de geografia, professor de sociologia, professor de filosofia. Esse pessoal falou sobre isso. Procure pensar nisso e investir. Fulano de tal, dá tal aula. Fulano de tal é não sei o quê. Saber o nome dos professores e o que cada um diz. E de preferência listar o assunto de cada um. Isso é ter um domínio do conteúdo que está rolando na escola, do conteúdo que está rolando aqui e do que você sabe. Uma das melhores coisas para escrever bem não é apenas praticar, é ter essa consciência. Consciência sobre uma palavra, sobre a utilização de uma palavra, isso. Você sabe que aquela palavra é um substantivo. Você sabe que aquela palavra é oxítona. Você sabe que aquela palavra
é dissílabo. Pode olhar, você tem a consciência sobre a palavra que você está usando. Então você pode trocar por outra, não pode? Pode. Quer ver? Você está fazendo aqui a redação e tal, aí lá no finalzinho, você, sei lá, queria elogiar. Não sei o que, não sei o que, porque é bonito, aí não coube direito, ó. Você colocou o bonito, aí cabia o T, aí você vai, espreme, aí bota o O bem miudinho. Qual é a doença que você tem? Qual é o seu problema? Você não consegue partir a sílaba e colocar a outra lá embaixo. Você espreme até caber, você vai ser um péssimo pai. Você é o Satanás de ruim. Por quê? Porque tem que caber. Eu penso você falando com seu filho, eu não quero mais não, vai comer. Tem que entrar no seu bucho. Você está entendendo? Você quer espremer a palavra para ela caber ali de qualquer maneira. Se você não percebe, isso é até uma violência com a palavra. Ok? O nome disso é translineação. Além de você não saber translinear, você também não sabe uma coisa chamada sinônimos. Confere? Porque se é bonito e é trissílabo e não está cabendo, é só trocar por belo. Por que não troca por lindo? Bora, agora eu te peguei. Por que eu não cabia bonito? Aí eu vou e coloco belo. Mas se você colocar lindo, por que não é bom? Por que belo e lindo não é bom colocar lindo? E aí, por quê? Conseguem? Eu vou dar um exemplo. 3 mães falando dos seus filhos. Só besteira, né? 3 mães falando dos seus filhos. Aí uma diz: o meu filho é bonito. Mãe é sempre competição, não adianta. Ela sempre quer que o monstrinho dela seja melhor que o monstrinho da outra. Ok. O meu filho é bonito. Aí outra: pois o meu é belo. Carregou na primeira sílaba, não é isso? É paroxítona. Então ela carregou na primeira. Pois o meu é belo. É possível a outra mãe ganhar. E é possível a outra. Porque o que era bonito já perdeu. Porque a outra, o filho é belo. Pronto. E bonito é até uma forma de agredir e esculhambar, sim ou não? Sim, e quando eu digo belo é filosofia, sim ou não? Sim. Você tem aula de filosofia, você sabe o que é o belo. E não é cantor de pagode. O que é o belo? O belo está em essência. O belo é sinônimo, por exemplo, de ética. É achar uma carteira, entregar para alguém, encontrar o dono. E não ficar com a carteira nem o dinheiro que havia dentro. Isso é bonito ou belo? Isso é belo. Então o belo em essência é a ética, o que é justo, o que é certo. O belo em aparência é a forma do corpo, Narciso. Você sabe do que eu estou falando. Então, o que é bonito já perdeu. Porque bonito eu posso até criticar. Bonito, né? Isso aí. Bonito ironiza, ó. E se botar no diminutivo é pior. Bonitinho. O bonitinho aqui. A outra mãe vai ganhar se ela usar a palavra lindo. Porque além de ser equivalente do belo, tem uma carga semântica, não apenas fonética, que a outra disse belo. Fonética, a outra tem uma carga semântica, inclusive afetivo. Quando você diz lindo, rola uma afetividade. Fulano é bonito. Pois fulano é lindo, é mais. E é porque você não é muito bom de expressões. Na hora que a pessoa diz lindo, ela arregala os olhos. Não podemos dizer que aquele menino ali é bonito, viu? Porque aquele outro ali é lindo. A pessoa ainda ajeita a sobrancelha ainda. Quando você diz lindo, você faz assim com os olhos. E tal. Então, não sei se você percebeu, eu acabei de entrar em 3 assuntos da gramática.
morfologia, ok? Estilística e semântica. Só faltou um: sintaxe. Sintaxe é o quê? É a função que a palavra exerce no sintagma, quer dizer, na frase ou oração, porque se for uma frase e não tiver verbo, não pode ser analisada sintaticamente. Não é assim? Tem que ser oração para poder ser analisada sintaticamente. Beleza. Então, o nosso assunto de hoje aqui é esse, ó, competência 1, gramática. Primeiramente, a estrutura do texto. Nosso próximo encontro, anote aí, ok? No nosso próximo encontro, você vai fazer uma redação na hora, sentado aí. Vamos escrever aqui e eu vou lhe provar que não é difícil fazer, por exemplo, um rascunho decente. Em quanto tempo? Vou desafiá-los. Nós vamos fazer o rascunho da redação aqui em 30 minutos no máximo. Ficou assustado? Tem certeza? Eu lhe provo. Ok? Eu tenho um curso, é lá em Sobral, não é aqui. Eu tenho um curso, os meus alunos fazem um rascunho em 25 minutos. E eu escrevo na frente deles a redação inteira em 17 minutos. E aí, chapa, não falte a próxima aula. Ok? Bora lá. Aí o que é que eu peço até lá? Vão ler feito uns condenados, ler até sair sangue dos olhos. Se informar, compreender todo tipo de coisa que está acontecendo e aguce o seu senso crítico, porque aqui nós estamos dentro de uma realidade e aluno bobinho não dá certo não. Quer ver? Eu vou te colocar 2 temas aqui e eu quero saber se você está se preparando bem dentro dessa realidade que você está vivendo, que não é muito agradável. 2 propostas, uma delas: o respeito à diversidade de gênero. 2 pontos. Homofobia é um crime. Essa é uma proposta. Segunda proposta: a influência dos símbolos pátrios para a formação educacional do ser humano. Aliás, do brasileiro. Bora, qual dos 2 vai cair? Bora? Qual dessas 2 propostas estaria no Enem no final do ano? Diversidade de gênero, respeito, por exemplo, e luta contra a homofobia, ou a importância dos símbolos pátrios? A importância dos símbolos pátrios. Você é um bom aluno, um aluno crítico e que conhece a sua realidade. É isso. Embora você possa dizer, não, mas está errado não, as 2 coisas estão certas, as 2 coisas são importantes. Eu não vejo ninguém queimando bandeira no Brasil, eu vejo as pessoas queimando homossexuais. Ok? Então é mais ou menos por aí. Só que você agora é um aluno que tem o quê? Um senso crítico elevado, conhece o seu contexto, assiste jornal, lê jornal, vê jornal, ok? E dentro dessa construção que a gente está vivendo hoje, a proposta mais adequada que estaria na sua prova seria essa da bandeira, do hino e assim vai. Beleza? Tudo certo? Bora lá então. Tá aqui a estrutura, essa é a estrutura que o Enem nos manda. Tema e tese, argumentos no plural e proposta de intervenção. Por que isso aqui é interessante? Para eles ficar assim: um parágrafo em que você aborda o tema, um parágrafo em que você constrói a sua tese, 2 parágrafos de argumento e 1 de intervenção. Segundo o Enem, a redação tem quantos parágrafos? 5. É extremamente perigoso. Principalmente para quem deixa o texto dominar. Tem texto que domina a gente. Se você não sabia, é um texto narrativo. O texto narrativo é normal que ele domine a gente. É ficção. É ficção. Você está criando uma coisa que vem a ideia na tua cabeça e você vai colocando, e aquilo ali é que gera os parágrafos. Quer ver? Naquela rua havia um menino que tinha os olhos pretos, não sei o que, os cabelos também pretos e tal. Eu vou descrever essa criança. Um parágrafo.
Agora observe. No seu canto, eu quero um menino assim, assim e tudo mais, e ele tinha um olho azul e outro preto. Você percebe que eu vou ter que explicar esse negócio? É isso, ó, é narração, ficção. E a minha personagem tem um olho azul e outro preto. O que o leitor quer saber? Que diabo é isso? O X-Men é mutante, o que é? Ok? Então, é o texto ficcional que manda na gente. Mas o artigo de opinião, quem é que manda? Nós. Então, você senta e diz, ó, o meu texto terá 22 linhas, no máximo 25. Ok? Já que você manda no texto, eu não te disse que você pode trocar uma palavra, tirar uma e botar outra, porque é um sinônimo e você altamente esperto sabe se serve ou não. Então é você que manda, rapaz, no artigo de opinião. Meu Deus, eu estou escrevendo, já vai na linha 27, eu não terminei, parece que o texto é um animal que está te conduzindo. É você que diz o tamanho do texto. Quer ver? Você está na linha 30, ainda tem alguma coisa a dizer. O que você faz? Ó, ou diminui a letra, vira letra de formiga, para poder caber. Ou então, escreve lá atrás, vire, aí bota lá atrás, né? Não é, caramba, não é. Você lê de novo a sua redação, aí descobre lá no meio. Vixe, eu coloquei foi 3 argumentos, e um deles é fraco. O que você faz? Retira. Na hora que você retirou o seu argumento mais fraco, que era de 2 linhas, agora a redação está cabendo. É isso que é para fazer. Não é para diminuir a letra para caber. Não é isso. É ser capaz de ler. Rapaz, isso aqui está a mais. Essa palavra aqui não está boa, não. Isso aqui tem. Não é isso aqui. É tal coisa. Não. Números, estatística. Números são melhores do que a fala de um filósofo. Vou botar a estatística. Pronto. Em vez de escrever uma fala que todo mundo coloca, o homem é o lobo do homem. Em cada 10 redações, 8 tem o lobo. É um cor assim, meu chapeuzinho vermelho, não sei qual é o problema. Está lá o lobo do homem. Mas vale colocar números, que você sabe a fonte e os números são muito mais fortes. Beleza? Então, bora lá de novo. Tema e tese, você junta num parágrafo só. Então, isso precisa ser treinado, sim ou não? Sim, você, o mais adequado. Pode olhar que eu evito dizer o mais certo. O mais adequado é você encerrar o primeiro parágrafo, lançando a tese. Depois, 2 parágrafos, 1 para cada argumento. Isso no mínimo. No mínimo, 1 para cada argumento. E lá a solução. Compreendido isso? Beleza. Na aula de hoje nós falaremos sobre isso aqui, ó. Você deve escrever e vai escrever de maneira objetiva, concisa, rica e correta. Aí um dia você vai adquirir um estilo. Não sei se você sabe, mas essas são as características do bom texto. O bom texto, ele é objetivo, claro. O bom artigo de opinião, o bom editorial, ok? Porque um poema é subjetivo, um conto é subjetivo. Objetivo é ir direto ao assunto. Deixar de enrolação, objetividade. Outra coisa, uma coisa objetiva é uma coisa analítica. Então, objetivo, o que é conciso? Que não é muito extenso. Não é muito extenso. Então, os parágrafos não serão enormes. Você sabe o que é a desproporcionalidade em redação, né? Você está ali pelo meio e tudo mais, aí você dá uma olhada que o teu segundo parágrafo tem 12 linhas. 12. E olha que o terceiro parágrafo tem 4 linhas. O que foi que houve? Parte do terceiro parágrafo está onde? No segundo. Então você não tem noção de paragrafação. Você não sabe quando encerrar. É isso. Então você tem que reler aquele que tem 12 e observar se alguma coisa nele não é lá do outro da frente. Para buscar uma proporcionalidade. Isso não é matemática, isso não tem que ser exato. O meu parágrafo tem 7 linhas, o outro tem que ter 7 linhas também. Não é isso. Mas um parágrafo de 12 e o outro com 4 linhas tem algum problema, né não? Lhe garanto que tem. Conciso, então ele não é longo demais. Então eu estou aqui, e você acha o que você quiser. Eu estou aqui condenando, entre aspas, condenando a pessoa que bota
escreve até a linha 30, aí lá no finalzinho, lá no cantinho, bota o ponto final. Eu estou lhe condenando. Por quê? Você é uma pessoa muito exata, você é demais. Você é uma pessoa que conseguiu colocar todas as palavras exatamente ali nas 30 linhas e o ponto final é lá no cantinho que deveria ser. Tem algum problema aí? Ou você é muito, muito, muito bom em redação, ou você errou. Geralmente é a segunda opção, não é? Acorde. E o que é rica? Rica é o quê? Cheia. Você entende rica como cheia? Você acha que rica é dinheiro? Gramática, hoje a aula é de gramática. Rica vem do inglês, meu inglês é péssimo, rich. Rich é R-I-C-H, rich. Que quer dizer o quê? Bora, povo do inglês. Rico quer dizer, rich quer dizer o quê? Rico, não, rich quer dizer cheia. Quer ver? Tem aquela bolacha que são 2 bolachas, aí no meio tem uma meleca. Pronto, aí aperta assim, pronto, como é o nome? Richester. De onde é que você acha que vem? De onde é que você acha que vem Richester? Ou bolacha recheada? É porque ela é cheia de meleca no meio. Quer ver de novo? A sua carteira, abra. É possível ela não ter nada? É possível não ter nada? Mas é possível ela ter várias cédulas. Se ela tiver várias cédulas de R$2, claro, não é? Quer dizer que ela está o quê? Recheada. E recheado ou recheada é cheio. É um tipo de pleonasmo. Tá entendendo o negócio? Então, rich ou rica é cheio. Quer ver? Laranja, ela é rica em vitamina C. Rica quer dizer o quê? Cheia. Não é dinheiro. Eu adoro gramática. Eu devia estudar mais isso. Qual foi o conceito que eu usei aqui? Análise sintática? Não, eu usei morfologia. Eu estava falando de radical. Rick é o mesmo das outras palavras. Para indicar cheio. E rico quer dizer cheio também. Cheio de quê? De dinheiro. Ora mais. Correta. Como a minha redação é objetiva, ela não é muito longa, ela é cheia de quê? De informações. É o repertório. Como é que a pessoa faz uma redação que não acrescenta nada para quem está lendo? Pense nisso. Redação sobre a internet. A internet é a principal ferramenta de comunicação do mundo contemporâneo. A cara do professor. Se bem utilizada, pode gerar coisas boas. O professor odeia coisas, né? Coisas boas. Se mal utilizada, pode incorrer em crimes. Aí o professor de novo. O que foi que houve com essa redação? Ela é quase nada. Ela não me acrescentou nada. Não tem senso crítico, não tem nada. Ainda usou a palavra coisa, que nós odiamos. Só use coisa, se coisa for coisa mesmo. Porque a maioria usa coisa sem coisa ser coisa. Está entendendo? Você usa qualquer coisa, menos coisa. Você só use coisa assim, ó. Claro, se for um dos super-heróis daquele Quarteto Fantástico, não é? Ou então se for objeto. Tá aí, ó. Esse menino está com umas coisas no chão. É uma bolsa. Ei, vim aqui, quer dizer uma coisa. Não é coisa, é algo. Algo. Estou mentindo? Só que a gente usa coisa. O nome disso é tiririquismo. Complexo de tiririca. Uma coisa que fica coisada. Isso. Só use coisa quando coisa for coisa. Quer outra dica de gramática? Só use quando onde for lugar. Só. Estava conversando com a minha prima. Onde ela me falou. Não é onde, é ir. Você estava conversando com a prima e ela falou, pronto. Porque se você disser onde, você vai ter que dizer o lugar. Estava conversando com a minha prima, onde ela me falou que medicina era muito difícil. Não é onde é o UFC, que é um lugar. E ela falou que medicina era difícil. Guarde a informação. Tem gente que acha que não dá para aprender gramática. Dá, você aprende por trauma. Só use onde você aqui que está dormindo, acorda essa pessoa. Fique vivo, ok? Enquanto você dorme, pessoas estudam, adivinha quem passa? Elas.
Continuando. Não é? Continuando. Então, olha agora. Silêncio. Onde? Só vai usar quando for lugar. Só use onde para lugar. O Brasil é um país onde a corrupção é constante. Pronto, agora acertou. É lugar. Pode trocar o onde por qual expressão? No qual. Só que alguns de vocês têm um problema também com os relativos. Qualquer coisa você usa no qual, no qual, no qual. Eu estava conversando com a minha mãe na qual. Errou, é a qual. Porque se for na qual, é em cima ou dentro da sua mãe. Ok? Não é muito bom. Você já passou por isso. Não é muito bom. Então é a qual, que é ela. Saia daqui traumatizado com os seus erros de gramática. Eu garanto que você melhorou. Você vê agora a necessidade de lembrar do professor? Na hora que você estiver fazendo a sua redação, você nem imagina, mas eu estarei lá. Você vai estar escrevendo aqui e com medo. Menino, se eu botar isso aqui, o Vicente ia brigar comigo e fazer a maior palhaçada. Isso, bote não, tá errado. Não, você vai espremer, vou espremer não. Você vai perceber que eu vou estar lá sendo um tipo de, digamos assim, de ronda da gramática, vigiando você. Qualquer coisinha prende. Bora lá. Então a redação é objetiva, ela não é tão longa, ela é cheia de informações e ela tem uma gramática boa. É isso, correta. Aí, depois que você treina isso, você começa a escrever do seu jeito, ó. Estilo, ele vem aos poucos. Todo mundo aqui é para começar a sua redação do seu jeito. É como eu falei, existe estilo de escrever. Você conhece Machado de Assis? Ele tem a mania de conversar com o leitor. É o estilo dele. O estilo do Machado de Assis faz bem na redação do Enem? Não converse com o leitor. Você perde ponto na competência 2. Porque o texto que conversa com o leitor se chama crônica. E você está fazendo um artigo. Deu para entender? Estilo. Tem todo tipo de redação. É isso. Tem gente que começa com um argumento. Tem gente que começa conceituando o tema. Tem gente que começa parecendo um programa de polícia. Assaltos. Ponto. Estupros. Ponto. Saidinhas bancárias. Ponto. Este é um retrato do Brasil. Eu chamo essa redação de redação Marcelo Rezende. Que a pessoa começa pontuando, parece uma cor fotográfica, só falta dizer assim, passa para mim aqui, corta para mim aqui. Vamos agora, para lá. Cada um escreve do seu jeito, desenvolva o seu, a partir das considerações que nós fazemos, das observações do laboratório. Aqui, atenção, um pouquinho de merchan. Esse é o site que eu criei de redação, ó. Comecem a acessá-lo, se cadastre, lá tem propostas e tudo mais, tem o acesso liberado. Ó. Você vai pagar alguma coisa se você aceitar um dos planos, mas tem um monte de informações por lá. Se cadastre para receber uma chave, alguma coisa para utilizar, redaself.com.br. Isso que nós acabamos de conversar, está aqui, ó, primeiro parágrafo, em média 5 linhas. Quando diz em média, quer dizer que é para ser 5 linhas. Não, pode ser 6 linhas, mas tem que buscar o quê? Uma proporcionalidade. Abordagem direta ou indireta do tema, depois pensaremos isso, falaremos sobre isso na próxima aula. E a tese. Depois, em média 6 linhas, pode ter 7, 8. Exposição do primeiro argumento em favor da tese. O primeiro argumento, segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, em média 6 linhas. Está aqui a proporcionalidade, ó. Exposição do segundo argumento em favor da tese que você defende. Lá no final, em média 5 linhas. Vai ter 5 linhas? É possível, se você colocar apenas uma solução. Dão as 5 linhas. Mas se você colocou duas problemáticas, duas coisas causadoras do problema, você vai ter que detalhar 2 soluções ali. Se você colocar mais de um agente, o governo, em parceria com a escola, isso aumenta. É você que resolve, mas busque uma proporcionalidade. Parágrafos finais geralmente estão com 7, 8 linhas por causa do detalhamento. Beleza?
Tá aí o nosso assunto. E, claro, eu não sou professor de gramática, eu apenas gosto do assunto, sou professor de literatura, redação e outras coisas. Mas gramática é importante. Então vocês devem, primeiramente, se guiar por esse estudo. Isso aqui é um estudo, ok? Parte desse estudo vem lá da UFC, que estudava vestibulandos, escrevendo e procurava os erros e tal, ok? Um professor de gramática que dá aula aqui, Simval, ok? Colega meu de faculdade, ele fez parte do início desses estudos. O que os alunos mais erram? E está aqui listado. Então, por favor, os principais erros de redação, corra atrás de aprendê-los para não fazer no seu texto. E aprenda a identificá-los, porque quando você termina a sua redação, você faz uma coisa chamada autocorreção, que pelo menos o aluno bom faz isso. Ele relê o texto dele em busca de erros, ele mesmo, embora ele não seja professor. É bom fazer isso. Então, essa lista de erros aqui, fique esperto. Aí vem um outro conselho, por favor, tenham gramática. Tem gramática em PDF, baixe. Né? Tem gramática naquele negócio, um site que vende livros baratos. Deixa eu lembrar. Estante virtual. Às vezes eu compro livros lá de R$10. Ok? Tem menos. Estou vendo aí. Vamos lá, começou o leilão. Bora lá, ok? Então, é verdade. Tem livro lá de R$5, R$7, ok? Tenha uma gramática e use. Bora lá então, atenção por favor. Morfologia é o conhecimento das 10 classes gramaticais e as suas flexões de gênero, masculino e feminino. As 10 classes são substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, conjunções, nem assim. Então, você tem que saber as 10 classes gramaticais. É uma boa. O nome disso é análise morfológica. Você deve conhecer cada palavra utilizada no seu texto. Pronto, essa dica é de redação. O que é sintaxe? É o conhecimento das funções exercidas pela palavra na frase, nos períodos e nos parágrafos escritos. Quer dizer, em redação, o seguinte: às vezes o sujeito está numa linha e o verbo dele está lá na linha 4. O sujeito está na linha 1, aí lá na linha 4 é que aparece o verbo dele. Se você não tiver noção de quem é o sujeito, você faz a concordância errada. Lembram disso? Percebem isso? Então, bora lá. Se ligar nas funções sintáticas de cada palavra. Semântica é o conhecimento sobre o sentido real das palavras. Sabe por quê? Porque às vezes a gente usa no sentido figurado. A gente usa uma figura de linguagem e está errado. Uma figura de linguagem, ela precisa ser bem pontual, muito bem feita para entrar numa redação. Veja, aquela redação de internet que era ruim que só o cão, vamos melhorá-la. Similarmente a uma moeda, a internet tem duas faces, vírgula, uma do bem, vírgula, outra do mal. Conhecida, vírgula, por exemplo, vírgula, como Deep Web. Ponto. Está aí. Comparei a internet com uma moeda, diz que ela tem dois lados. Existe essa parte que todo mundo usa e existe a que nem todo mundo usa, e quando usa para vender drogas, comprar armas e assim vai. Deep Web. Então, isso é fazer uma metáfora boa. Semântica, criar uma figura de linguagem no seu texto. Por último, estilística, conhecer regras para o bom uso da língua escrita. Observar coisas como pontuação, acentuação, crase, ambiguidade. Às vezes a gente diz uma coisa e aquilo tem duplo sentido. Por exemplo, o pronome seu e sua deve ser usado com cuidado. Não é errado, mas você tem que prestar atenção. Quer ver? Vi ontem sua irmã no centro com seu namorado. E aí? Aí tem briga, arrancar os cabelos da outra, porque eu não sei se é o seu ou o seu dela. Ambiguidade. Avançando. Competência 1, todo mundo já conhece. Gramática. Aí lá vem, ó. Uso indevido da crase. Quando o ser humano passa a desrespeitar o próximo, tudo piora. Por que está errado? Não existe crase diante de verbo. Não existe. Guarde para sempre. Não existe crase diante de verbo. Estava a vender. Não tem. Estava à busca.
A busca é buscando, é por isso que tem. E o gerúndio é uma forma nominal, não é verbo. É por isso que tem a busca. Mas para você eu fiquei com dúvidas. Se eu botasse em a busca ou não, é só trocar por em busca. Nunca tenha dúvidas. É isso. Tá com dúvida se o negócio tem crase ou não? Construa novamente sem aquele a. Estava à busca. Aí, vixe, eu estou em dúvida agora. Então coloque estava em busca. Ou então buscando e a crase sumiu. Perceberam a esperteza? Seguindo. Erro de concordância nominal e verbal. O povo votaram consciente nas últimas eleições. O povo não é o sujeito? Ou a sintaxe? O povo não é o sujeito? Então é singular. Então é o povo votou. Professor, mas é uma ruma de gente. Eu sei, coletivo. Coletivo leva o verbo para o singular. A alcateia fugiu ou fugiram? Fugiu. Ó, uma ruma de lobo, mas fugiu. Por quê? Concorda com o artigo. Ó. Beleza? Erro de colocação pronominal. Quando o poder público se omite, se está errado por quê? Porque ninguém abre um período depois de vírgula com o se. Qual é o correto? Faz-se, tracinho e o se vem para cá. Quando ele está bem aqui, o nome é próclise. Mas ele só pode ser aqui se alguma palavra atrair. Por exemplo, um não. Ó, não se faz necessário. Aí estaria certo. Mas se não tem, é só a vírgula, lembre, o se vem para cá, ó, faz-se necessário. Por que o se aqui está correto? Porque aqui é o sujeito, ó, o poder público é o sujeito. O sujeito atrai o pronome. Omite é o verbo, e aqui não tem nada atraindo, por isso que está errado. Beleza? Erro de pontuação. Alguns países, vírgula, são detentores de várias patentes sobre produtos originalmente brasileiros. Por que a vírgula está errada? Porque é o sujeito. Ó. Sujeito está aqui o verbo. Não se separa o sujeito do verbo. Ó. Com vírgula, não tem. Escrita errada de palavra ou expressão em casos de estrupo. Olha que palavra horrível. Não ria. Alguém nessa sala diz estrupo. É porque eu não vou apontar. É muita gente. Né? Estupro, não é estrupo. E tem gente que ainda confunde mulher com torneira e diz assim, aquela moça foi estrompada. Não é só torneira que é estrompada. Aí você está na aula de biologia dizendo estrompada, aí dá certo, porque a mulher tem trompas. Continuando. Em casos de estupro, vírgula, não se deve calar. Está aqui a escrita errada da palavra. Atenção aqui embaixo, por favor. Outros casos que alguns escrevem errado. Por isso, tudo junto, ó, é separado. De repente, é separado e é só um R. Com certeza, separado e é com M, ó. Beleza, tudo certo? Então, não cometam esse tipo de erro. Por favor. Flexão errada de nomes. Somos todos cidadãos participativos. Não é cidadãos, é o quê? Cidadãos. Você vê aquela novela do Gato Preto? Eu vejo, porque eu não vejo novela não. Eu também faço muita coisa. Eu fico escrevendo e vendo a novela do Gato Preto. É porque eu cuido da minha mãe e ela vê a novela do Gato Preto. Aí eu tento mudar. Eu digo, mãe, bora botar um terrorzinho. Ela, não, bote a novela do Gato. Beleza. Aí eu fico assistindo lá. Tem um negócio lá de uma irmandade e as criaturas dizem assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, os guardiães. Aí a minha mãe perguntou, não está errado não? Aí eu vi, minha mãe é esperta. Existe guardiões e guardiães. Os dois estão certos, mas há sempre uma opção. A opção é guardiões. E a Rede Globo optou por guardiães. É incrível, ela quis a segunda opção. Então, guardiões é o correto. Guardiães também, ela optou pela segunda. Não é erro. Aqui não. Existe cidadãos, mas não existe cidadãos, ok? Então, em aumentativo plural é isso. Geralmente tem duas opções. Aí você opta por uma. Como nas concordâncias também. Você concorda no singular e no plural. Você opta por uma. Mas essa aqui não. Essa é errada e acabou. Beleza? Nunca use. Erro de acentuação. A publicidade infantil é tendenciosa. A pessoa botou acento. Isso acontece muito. Quando uma palavra tem acento na forma original, quando ela sofre variação, ela perde. Paciência tem acento. E paciente,
Não. Demência tem acento. E demente? Não. Infância tem acento, mas infantil perde. Beleza? Tem no original, perde na hora que sofre a variação. Beleza? Erros de regência nominal ou verbal. O homem tem medo por ir ao médico. Quem tem medo de ir, não é por. E descobrir algum tipo de doença. Isso aqui os homens que não costumam muito ir ao médico, né? A questão do homem ir mais ao médico. O governo deve acatar aos anseios do povo brasileiro mais sofrido. Quem acata, acata algo. Então não é aos, é os. O A está errado, ó. Os anseios. Compreenderam o erro? Beleza? A ausência do paralelismo sintático. O paralelismo sintático é organizar a frase no sentido harmônico mesmo. O brasileiro gosta de futebol, de cerveja, de carnaval e de dormir. Observe, está aqui o verbo destacado. Quem gosta, gosta de algo. Aí você escreveu de futebol, beleza. De cerveja, beleza. Isso se chama harmonia, ó. Tudo certo, substantivo, preposição, substantivo, preposição. De carnaval, substantivo, preposição. E, como é o nome dessa letrinha ali, morfologicamente? Conjunção aditiva. Para que ela serve? Para somar. Você tem aula de matemática? Tem. Eu somo termos diferentes ou semelhantes? Semelhantes. Então, se isso aqui é uma soma, aqui está errado. Por que o dormir está errado? Porque a tua soma é essa, ó. Vamos chamar o de X e o futebol de Y. O brasileiro gosta de X e Y, preposição, substantivo. X e Y, preposição de substantivo cerveja. X e Y, preposição de substantivo carnaval. Aqui não é um sinal de mais? O de está certo, ó, que é o X. Dormir é o quê? É um verbo, não é substantivo. Então aqui seria, por exemplo, a letra K. Essa soma não está correta. A quebra dessa soma, por não funcionar a soma com esse termo, porque ele é um verbo e todos os outros são substantivos, é a ausência do paralelismo sintático. E você descobre a sequência e a relação linda que a gramática tem com matemática. É por isso que está errado. Aqui é assim, ó. Gosta de carnaval e gosta de, sei lá, de música. Acabou. Aí vira substantivo. Todo mundo entendeu isso? Isso é o paralelismo ausente. Diga. Pode. Quando você faz isso, o brasileiro gosta de futebol, vírgula, cerveja, carnaval e música, pode. Porque você armou um paralelo com todos os outros. O errado é esse verbo no infinitivo. Basta um de. Outra forma de escrever, bota 2 pontos. 2 pontos depois de gosta, aí escreve futebol, cerveja, tal, do jeito que você falou. Beleza? Encerrando. A ausência de paralelismo semântico é quando uma ideia não está encaixando. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa frase é famosa. Mês é tempo. Conto de réis é dinheiro. Essa soma não deu certo, porque é uma condição aditiva. Mas eu estou somando ideias, ó. Então a Marcela gostou de mim enquanto eu tinha dinheiro, tá aqui, 11 contos de réis. Isso aqui é tempo. Não é um i, é enquanto. É tipo assim, ó. Marcela amou-me durante 15 meses enquanto eu tinha 11 contos de réis. Não é para somar. A soma errada dos períodos é ausência de paralelismo. Se for gramática, paralelismo sintático. Se for ideias que não combinam, paralelismo semântico. Dá mais trabalho isso, mas nós vamos construir no dia que a gente estiver escrevendo aqui, nós vamos construir. Mas está aqui, a pessoa está somando ideias diferentes. É igual dizer assim, ó, Paulo tem olhos verdes, dentes brancos e muita inteligência. E aí, por que está errado? Olhos verdes é uma característica física. Dentes brancos, característica física. Aí lá vem a aditiva. E muita inteligência. Por que muita inteligência está errada? Porque é uma característica abstrata, substantivo abstrato. Então seria assim: Paulo tem olhos verdes, dentes brancos e cabelos pretos. Ponto final. Além disso, é um garoto muito inteligente. Você teria que escrever além disso, que é a conjunção. Então não dá para a gente somar ideias diferentes. E nem podemos colocar juntas palavras que não podem ser somadas. Essa que é a verdade, beleza? Estão aí os elementos gramaticais. Valeu, foi ótimo o nosso encontro. Até a próxima, tá bom? E venha preparado para escrever. Falou.